Oi! Hoje é a resenha do conto O Vencedor do Tempo, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. O professor levantou-se bruscamente, repelindo a cadeira. Pegou nela e repeliu-a bruscamente no seu lugar colado à mesa. Depois, enquanto nós fazíamos o mesmo e nós assentávamos a dois cantos, nas poltronas, Cerzedas começou passeando a sua exposição. Passeando sem andar ora de um lado da mesa, ora de outro, ora de quando em quando em torno completo da mesa, falando uma vez em direção a nós, ora um, ora outro, outra vez em direção visual, ele com sua voz quente e sacudida, entusiástica, em contraste com a nitidez, a frieza e a conexão seca dos raciocínios. Esse é o trecho do começo mesmo, né? Embora tenha outro trecho, daqui a pouco eu explico, que é... Me enrolei todo agora. O S que começa O Vencedor do Tempo, escrito por Fernando Pessoa. Daqui a pouco eu explico também porque eu me enrolei todo, né? É que isso aqui é uma confusão danada. Enfim, que conta a história desse tal professor Cerzedas e provavelmente de alguns pupilos, que é o pessoal que ficou ali em volta dele, né? Ele começou a explanar sobre alguns assuntos e, bom, acabou. Só tem isso de história, não tem mais nada. Pois é, mais um texto aqui do Fernando Pessoa, dentro dessa coletânea aqui, que parece que vai ser um conto, mas na verdade não é. Sim, é mais uma divagação filosófica, assim como foi os dois textos anteriores que a gente viu aqui, nas semanas anteriores também, e que foi uma coisa pior do que a outra. Sim, cada vez mais decepcionante o que a gente encontra, pelo menos eu encontro aqui, dentro dessa coletânea de contos escolhidos, mas assim, talvez não com muito dedo, que realmente não está trazendo boas coisas, pelo menos na minha opinião, né? Pode ser que alguém curta textos filosóficos e por aí vai. Quer dizer, essa coisa do texto filosófico, o grande problema na verdade é que quando eu pego este livro aqui do Fernando Pessoa, eu espero encontrar realmente contos ficcionais que me contem uma certa história, com começo, meio e fim, de um certo personagem, tal e coisa. Mas no fundo, o que a gente encontra na verdade, por enquanto, são textos que realmente destroem essa esperança de a gente encontrar uma história e fica apenas no contexto de discutir coisas mais, talvez, cabeças, as tais coisas filosóficas. Não é o caso. Eu procurei o livro para me divertir, não para pensar mais sobre outros assuntos importantes para o pensamento. Essa é a grande questão. Se eu quiser ver um pouco de filosofia, eu vou atrás de um livro de filosofia. Eu não vou considerar Fernando Pessoa como um filósofo. Acho que vocês conseguem me entender, né? Espero encontrar uma coisa aqui dentro, mas encontro outra. Por isso que eu estou me decepcionando bastante aqui com o que o Pessoa oferece aqui pra gente. Mas enfim, temos mais um texto aqui, onde temos um fiapo inicial que parece assim que vai ter algo interessante. E aliás, dessa vez prometia muito, porque antes desse trecho que eu li para vocês, que realmente é a primeira parte do texto, na verdade tem uma certa introdução aqui, que diz assim, vou ler inteiro para vocês sentirem qual foi a pegadinha da vez. Que a base inspiracional desse conto foi a Time Machine de H.G. Wells. No próprio conto mencionado se vê que este conto é, porém, intensa e basilarmente diverso daquele, igualmente dele constará. Manda a lealdade, porém, que nunca se considere exagero o reconhecer a dívida inicial. É até uma frase, um parágrafo cheio de rococós aqui, mas, no caso, ele meio que talvez prometa para um leitor assim, logo de cara, puxa, a gente vai ter uma história, poxa, de viagem no tempo. É, vai ser legal, né? Não tinha nada parecido por enquanto aqui no livro. Temos uma boa de uma novidade, enfim, uma história, né? Não, só que não. Porque depois desse trecho aqui que aparece o professor Cerzedas e seus pupilos, na verdade depois quase todo mundo se retira e só sobra um. E esse que sobra, ele começa a fazer alguma pergunta para o professor e o professor manda um monte de filosofia uma atrás da outra. Claro que ainda toca um pouquinho no tema inicial, quer dizer, não exatamente inicial, né, mas proposto por essa pequena nota antes de começar o conto, vamos colocar entre aspas, o conto, que é exatamente ele ser baseado friamente na máquina do tempo
do H.G. Wells. Sim, de vez em quando essa filosofia exposta pelos Cercedas esbarra realmente nessas questões da máquina de tempo, como também uma questão de o tempo estar sempre associado ao espaço, e por causa disso muito o professor fala a respeito do que é o espaço, do que é o tempo, né? O quanto há dentro de dois espaços delimitados e também de tempos delimitados. O que são essas coisas ali no meio, né? O que faz com que até a gente duvide dessas definições de tempo e de espaço. E por causa disso aparecem questões também como, por exemplo, o individualismo e também Deus. Ou seja, talvez um contraste, uma coisa com a outra. Por duas vezes ele volta a falar em Deus, por duas vezes ele volta a falar em individualismo, sempre também mesclando nessas coisas do tempo e do espaço. Sim, em muitos momentos, essas filosofias que estão aqui, do professor Cercedas, parece algo realmente que a gente pode prestar atenção e falar, poxa, pensamento interessante. Depois ele entra em alguns rococós filosóficos. Quem já leu o texto filosófico sabe que às vezes o filósofo viaja na maionese durante muito tempo e você pode perder o fio da meada se você não tiver um treino para isso. Ou seja, não é que você precise ser exatamente um filósofo, mas você prestar um pouco mais atenção no que está sendo dito, nas linhas de conexões de uma ideia a outra, uma contra-ideia, um tema, um subtema e por aí vai. Tem muito disso aqui. Realmente é um texto filosófico. Inclusive, o autor aqui dessa seleção de contos, escolhido a dedo, né, para ser talvez não muito eficiente, ele comenta que esse texto aqui do Pessoa realmente é muito filosófico e sim, tudo que é exposto aqui pelo personagem, o professor Cercedas, na verdade são pensamentos do Fernando Pessoa, que gostava realmente muito de fazer esses textos sempre com cunho filosofal. Ou seja, ele realmente só maquia um pouquinho no começo e no fim da história para dizer que para poder colocar mais alguma coisa a respeito de filosofias, como ele fez nos dois textos anteriores, que realmente não dá para chamar de conto, a não ser o primeiro deles, que foi, agora esqueci o nome, deixa eu ver aqui, assim, foi a Carta Clerical. É isso? Deixa eu confirmar aqui. Não, Uma Tarde Clerical, que na verdade tinha 3 momentos bem distintos. Eu gostei bastante, vou até deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito daquele primeiro conto, que também tem muita filosofia, mas como ele tem uma primeira parte e uma terceira parte também completamente distintas, são 3 coisas bem diferentes mesmo. Sim, aquilo tudo no conjunto eu gostei muito, atribuí até uma boa nota. Dá uma conferida que vocês vão descobrir. Mas já no segundo eu já achei uma bela de uma enrolação. E aqui, pior ainda, porque no outro ainda a gente tinha um fiapo maior no começo e no fim. Aqui é mínimo, completamente coisa alguma. Como eu disse no começo, a gente só tem isso, esse contexto do que eu li, o professor começando a fazer uma explanação para os seus pupilos, depois todos se retiram, com exceção de um, continua a conversa entre o pupilo e professor, e depois de 20 páginas, sim, o texto ainda por cima é longo, o que me deixou mais entediado ainda. Aliás, vale confirmar, né? Eu estou fazendo atrasar esse vídeo aqui com 3 dias de atraso justamente por causa disso. Eu fiquei empapuçado, para lembrar de uma boa palavra, com esse texto aqui. Quando comecei a leitura, eu falei, não consigo terminar de ler, vou deixar para depois. Acabei adiando, tanto que estou atrasado para fazer. Isso aqui era para ter saído quinta-feira passada e não hoje, segunda-feira. Enfim, vai ficar tudo atrasado nessa semana aqui no Contos do Meio-Dia. Mas sim, depois disso, desse começo mínimo, a gente tem um finalzinho que realmente é outro fiapo, que eu até vou dizer como um belo de um spoiler, o que também não é problema você saber, porque o que importa mesmo do texto é a filosofia em si, não essas 2 pontinhas ficcionais que é apresentado. Bom, no final, depois de toda aquela divagação filosófica, o pupilo fica olhando para o professor. E o professor de repente fica com um olhar um pouco perdido, né? Parado lá no sofá, ou na cadeira que ele estava sentado, agora não lembro. E naquela posição meio estática, né? Quase ausente do mundo, e de repente o professor some. Pois é, talvez uma conexão com o texto lá do H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Talvez, eu não li ainda o livro do Wells, então eu realmente não sei o quanto que esse texto aqui pode se conectar realmente com a obra do escritor inglês, americano, agora não lembro. Enfim, não importa, o que vale, eu não sei quanto se conecta com A Máquina do Tempo de fato, esse sumiço inesperado do professor. E claro, o pupilo arremata que talvez tudo que ele tenha falado ele tenha alcançado agora materialmente e literalmente sumindo. Esse é o final
do conto, que não é bem um conto, como eu cansei já de dizer. Enfim, é um texto que me entediou muito, já disse, por causa dele eu fiquei 2 dias para terminar a leitura, 20 páginas, totalmente cansativo. Eu falei, não, de novo pessoal, você vai continuar com isso, com esses papos filosóficos? Eu quero um pouquinho de diversão. Realmente não deu certo. Eu estou torcendo para que os próximos textos não sejam com essa pegada, porque senão vai ser um livro muito difícil de ser terminado, porque a gente tem muita coisa para ler ainda, para lá de, nossa, para lá de 10 contos ainda, se todos eles forem nessa pegada, realmente vai ser um tédio esse livro aqui. Por enquanto, já é um dos piores livros que eu li nesse ano, com certeza vai se confirmar até o restante dele, né? Naquelas. Só recomendo a leitura se você for muito interessado em saber como é que é a literatura, a prosa, os contos de Fernando Pessoa. Se você curte suas poesias e toda aquela variação entre seus heterônimos, não recomendo, porque você acha que não vai encontrar a mesma coisa. Se bem que para um certo heterônimo lá, o Sacarneiro, dá para você achar alguma coisinha parecida, que ele era um pouquinho filosófico, então tudo bem, vá lá. Mas no resto, não, você vai ficar bastante decepcionado, como eu também já estou ficando, provavelmente até o fim do livro. Mas, sempre na torcida, pode ser que melhore bastante. Enfim, o texto de hoje eu achei muito mais tedioso que da semana passada, com menos fiapo ainda de história no começo e no fim, portanto, para O Vencedor do Tempo, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas um asterisco. Não é que o texto esteja mal escrito, pelo contrário, um texto filosófico tem uma pegada bem, uma boa escrita. Aliás, sempre lembrando, em todos esses textos aqui do Fernando Pessoa dentro desse livro, tem várias palavras que foram comidas pelo tempo, né? Lá nos originais não se soube exatamente o que é que ele queria escrever, né? Então é colocado sempre um quadradinho ali, indicando que aquela palavra está omitida porque literalmente não deu para entender o que estava escrito, né? Perdeu-se no tempo, no espaço, enfim. E também tem bastante coisa aqui que você fica... E tá, o texto já é chato, ainda fica truncado às vezes, realmente complica um pouco. Enfim, não curti, já dei a nota, né? Foi um. Enfim, não curti mais uma vez o texto do Fernando Pessoa. Mas também quero sempre lembrar que eu estou curtindo os textos aqui de Jhumpa Lahiri, que a gente vai ver amanhã. Era para ter sido sexta-feira, mas vai ser amanhã, terça. A penúltima história aqui dessa coletânea, Intérprete de Males, que eu estou gostando sim da maioria dos textos aqui presentes. Uma boa escritora que sim sabe atrair a gente, mesmo em textos um pouquinho longos. Contrário, né? Às vezes um texto um pouquinho extenso, cansativo, mas no fundo a gente se diverte durante a sua leitura, ao contrário do que a gente está tendo ali com Fernando Pessoa. Enfim, enquanto o próximo vídeo, tanto do Pessoa quanto da Jhumpa Lahiri não chega, eu deixo aqui de lá dicas de outras resenhas aqui do Projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!